aí no curso ainda, né? A ideia aqui é discutir os tópicos de engenharia de produção, né? Os tópicos aí mais importantes, mais contemporâneos, né? E até alguns assuntos que eventualmente vocês já viram, né? A gente rediscutir, né? Revisitar esses assuntos, né? De uma outra forma, tá bom, pessoal? Ok? Então vamos lá, pessoal. Então, vamos lá com a aula aqui. Aqui. Pessoal, tudo ok com o slide aí? Tá vendo aí? Tudo ok? Olá, pessoal, tudo ok com o slide? Sim, professor. Então, vamos lá, pessoal, então. Então, pessoal, o assunto é macroeconomia, né? E na semana que vem veremos a microeconomia, né? Então, o assunto é macroeconomia. Então, vemos aí os principais tópicos aí de macroeconomia, né? Os elementos da macroeconomia, né? Então, pessoal, para falar de macroeconomia, né? Vamos falar um pouquinho, né? Sobre economia, né? Então, de uma forma bem sucinta, né? A economia é um conjunto de atividades desenvolvidas, né, pelos homens, visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida, tá bom? Então, não apenas aquilo que é essencial, mas também aquilo que refere à qualidade de vida, é, é, muitas vezes status também, né? Você compra um produto aí, muitas vezes, né? Você não está precisando, mas compra, né? Então, o homem, a sociedade, né? Ela é consumista, né? Ok? Então, consumimos aí muitas coisas, né? E principalmente agora, né, pessoal? Cada vez mais as pessoas tendem a consumir mais por conta aí da, da internet, né? Do e-commerce, né? Isso favorece, potencializa, né? A compra, né? As redes sociais, né? Então você acaba conhecendo, né? Produtos e mais produtos, né? E você é invadido, né, pessoal? Você abre o Facebook, só tem anúncio, né, pessoal? Você vai pesquisar um site, vem 1000 anúncios, né? Você faz uma pesquisa, né, de passagem aérea, aí você recebe e-mail, né? Você entra no Facebook, abre uma busca no Google, né? Além da passagem aérea, vem hotéis, anúncios de hotéis, de aluguel de carro, né? Enfim, né? Então somos aí, temos aí somos invadidos aí, né? Forçados muitas vezes a consumir, tá bom, pessoal? Né? O que é economia capitalista, né? É a organização das atividades econômicas por meio do mercado, baseado na propriedade privada e na qual a grande maioria das transações é mediada pelo dinheiro, né? Então, quando falamos de capitalismo, né? Então, entende-se a questão não só da propriedade privada, né? Quando falamos de propriedade privada, né? Então, falamos dos meios de produção privados, né? Ou seja, as fábricas são, na maioria delas, né? São privadas, né? Em que se pese, né? Que temos estatais, né? Empresas de economia mista, né? Mas a grande parte da iniciativa dos meios de produção, né, são privados, tá bom? Então, a economia capitalista é aquela economia que é regulada pelo mercado, né? Então, o mercado acaba aí definindo, né, o preço das mercadorias, né? Ok? Já numa economia comunista, né, quem define isso é o governo, né? O governo tem muita interferência na economia. Não que nos países capitalistas também não haja, né, alguma regulamentação governamental, né? Ok?
muitas vezes muitos países aí mantêm alguns subsídios, né, para determinados setores para estimular a economia, né? Ok? Mas a economia capitalista quem regula é o mercado, tá bom? Em que se pese de algumas interferências, né, do governo, né? Alguém lembra de alguma interferência governamental? Quer dar algum exemplo? Como que o governo pode também interferir na economia? Um exemplo? Olá, pessoal. Agora, na gasolina, por exemplo, o imposto tanto do ICMS que é estadual quanto aquele que é federal. Vamos lá. Não, não. No caso, pessoal, atenção, né? É, é, não é bem uma interferência, pessoal, né? É, vamos explicar. O que está acontecendo agora é a questão de tributação, né? Porque todo produto ele tem seu preço, né? Mais seus tributos, tá bom? Então, tudo que você compra, uma parte é produto, né, ou serviço, e uma parte que você não enxerga, né? Muitas vezes, né? São os tributos, tá bom, né? Você não enxerga lá diretamente, você compra um produto, né? Mas tem um imposto lá, né? Esse imposto, né? Ele deve servir à sociedade, né? Mas quando o governo interfere no preço, né? Quando, por exemplo, ele regula, né? Controla o preço da gasolina, por exemplo, para não subir, né? Ou até também como quando ele subsidia, né? Algum segmento, né? Quando declara uma guerra comercial, né, como o Trump fez aí, retaliação contra a China, né? Então você tem alguns exemplos, né, de economia capitalista que às vezes, né, o governo ele interfere na economia, tendo em vista criar uma vantagem para a sua nação, tá bom? Mas via de regra, pessoal, quem, quem dita, né, o preço, né, é o mercado, tá bom, pessoal? Pessoal, então, vamos lá. Pessoal, vamos entender um pouquinho economia, né, pessoal? Então, os recursos, né, eles são limitados, tá bom, pessoal? Né? Não existe recursos infinitos, né? Você tem recursos, né? Os recursos são limitados, né? Ok, né? Então, mão de obra é limitada, a terra, os recursos naturais, né? A matéria-prima, né? Então, tudo você tem uma certa escassez, tá bom? De tudo, tá bom? Então, os recursos, eles são limitados, tá? E os desejos humanos, né, são ilimitados, tá bom? Então, o que a gente deseja é limitado, né? Então, o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir, né? Então, aí começamos a entender um pouquinho da economia, né? De fazer esse equilíbrio, né? Entre recursos e desejos, né? Ok? Então, o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, né? Então, pessoal, quando falamos de economia, temos a macroeconomia e a microeconomia, tá bom? A microeconomia, que veremos na semana que vem, se refere à formação de preços, ao funcionamento do mercado, ao comportamento das pessoas, né, dos consumidores e das empresas, né? Okay? Então, também é conhecido como economia de empresa, né? Economia empresarial, né? Então, a microeconomia, né? Está focada aí na formação do preço, né? Basicamente isso, né? A macroeconomia, né, já o próprio nome diz, né, é uma coisa mais ampla, né, que está relacionada muitas vezes à nação, né, por exemplo, né, como o PIB, Produto Interno Bruto, né, a inflação, metas de inflação, taxas de juros, né, nível de emprego, né. Então são aspectos macro da economia, tá bom? Então temos a macroeconomia, que é o assunto da aula de hoje, e a microeconomia, que veremos na próxima semana, tá bom? Então, estou partindo do macro, da macroeconomia, para depois abordar a microeconomia. Tá? Então, falar um pouquinho de teoria política macroeconômica. Tá? Bom, então, trata da evolução da economia, analisando os agregados econômicos como, né? Então,
a teoria macroeconômica, né, ela aborda a questão da renda, do emprego, do produto nacional bruto, né, do produto interno bruto, né, que é o produto nacional, o nível de desemprego, o investimento e a reserva, né, e as reservas que a nação tem, tá bom? Então, são os agregados, os principais agregados econômicos: renda, emprego, desemprego, né, o produto nacional, os investimentos e também, né, o estoque, né, de moeda, tá bom? As reservas, né? Então, falar um pouquinho de teoria macroeconômica, trata das questões de curto prazo, como, por exemplo, né, desemprego e estabilização do nível geral de preços, né? Então, quando o governo aí, por exemplo, né, define algumas metas, né, meta inflacionária, né, ou a questão aí para fomentar aí a economia, né, para reduzir o nível de desemprego, né, pessoal, que infelizmente aqui no Brasil, né, é um dos mais altos, né? Alguém sabe qual que é a taxa de desemprego do país? Quem sabe? Qual que é a taxa de desemprego do país, pessoal? Vamos lá. Pessoal, vamos interagir um pouquinho na aula aí. Se não sabe, vai no Google e pesquisa, pessoal. Quanto que é a taxa de desemprego? 14,7%. 15 milhões. Isso, pessoal. São quase 15%, né, de pessoas desempregadas, né, pessoal? Né? Ok? Então, pessoas que estão procurando emprego, né? Porque tem muitas pessoas também, pessoal, que essa pesquisa de nível de emprego, pessoal, ela não considera aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego, né? Tem muita gente que já desistiu, né? Então não entra para esse indicador, né? Então é um indicador macroeconômico, né? O nível de emprego, né? E ele não leva em consideração aquelas pessoas que já não mais procuram emprego, né? Que infelizmente, né? É a nossa realidade. Muitas pessoas já desistiram, né? De buscar uma colocação profissional, tá bom, pessoal? Espero que nunca vocês façam isso, tá bom? Okay? Metas da política macroeconômica, né? Então, o crescimento sustentável do PIB, né? Eu acho que esse ano tem uma projeção do PIB, né? De crescer 5%. Ano passado caiu quanto? Caiu quanto por cento no nosso PIB? Me lembra? Pesquisei, pessoal. Então, a expectativa do PIB, né, para esse ano acho que é 5%, e a meta inflacionária, meta não, pessoal, a estimativa, né, do IPCA, hoje já está acumulando mais de 8% do nosso IPCA, deve fechar o IPCA próximo dos 10%, né, infelizmente, né, no final do ano, geralmente a inflação tende a subir, né? Por que a inflação sobe no final do ano, pessoal? Costuma subir no final do ano? Quem sabe? Por que a inflação tende a subir no final do ano? Por conta das compras, né, pessoal? Ok? O 13º, né? Então as pessoas tendem a comprar. E geralmente você tem um pico inflacionário também mais no final do ano. Então, a expectativa do IPCA é entre 9% a 10%, né? E o PIB crescer 5%, né? Mais ou menos. Só deixa eu confirmar essas informações aqui. Só um minutinho, pessoal. Ativa. Então, pessoal, né, a expectativa aqui, né, é que o PIB aí, cresça. O que tem aqui?
IPCA, a expectativa subiu para 7,11, né? E o PIB, PIB aqui, 5,28%, né? Em torno de 5%, né? Pessoal, não vou fazer aquela conta lá que o presidente fez, né? Que esse ano passado caiu 4 e esse ano vai subir 5. Quando dá menos 4 mais 5 dá 9, pessoal? Não, né, pessoal? Vamos lá. Então, só para. Então, crescimento sustentável do PIB, né? A estabilidade do nível geral de preços, né? O equilíbrio externo e a distribuição de renda, né? Que são as metas de uma política macroeconômica. Né? Então, crescimento sustentável do PIB, né? Então, aumenta quando o PIB cresce, né? O Produto Interno Bruto cresce de um país, né? Então, que a economia sinaliza, né? Um crescimento econômico, né? Então, quando a economia ela cresce, né? Então, há uma tendência de ter de um bem-estar econômico das pessoas, né? As pessoas consumirem mais, né? E um PIB mais elevado também aumenta o nível de emprego, né? Porque se há um maior consumo, há também uma maior necessidade de produção, né? Então, você tem essa expectativa aqui de maior aquecimento da economia. Né? Então, as políticas econômicas visam estimular o crescimento, né, da capacidade produtiva da economia, ou seja, né, então aumenta a quantidade de bens e serviços ofertados, né? Pessoal, nem sempre, pessoal, o crescimento econômico, né, é igual o desenvolvimento econômico, né? Então tem uma diferença, né? O crescimento econômico é o crescimento da renda nacional, né? Então quando a renda das pessoas, né, elas aumentam, né? E o desenvolvimento econômico, né, inclui a melhoria nos indicadores sociais, como nível de pobreza, né, desemprego, meio ambiente, moradias, né, ok? Então, inclui também a questão social, taxa de analfabetismo também, né, IDH, então são vários fatores, né, sociais. Então, crescimento econômico ligado com a renda, né, quando a renda das pessoas crescem, há um crescimento econômico, né? As pessoas passam a consumir mais, né, com o crescimento econômico, né? Já o desenvolvimento, pessoal, está relacionado a questões sociais, indicadores sociais, tá bom? Essa é a diferença. Então, não é a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. Inflação, né? O que é inflação? É o aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços, né? É o que está ocorrendo, né, pessoal? É? É o que está ocorrendo, pessoal. É visível, né, pessoal, o aumento, né, tanto nas mercadorias como nos serviços, né? Também nos serviços públicos também tem um aumento, né? Infelizmente, uma coisa está relacionada com a outra, né? Quando a matriz energética tem seu valor aumentado, acaba esses preços são repassados para toda a cadeia, né? Ok? Então, quando aumenta o preço do aço, né? Acaba aumentando do minério de ferro, né? Acaba aumentando o preço do aço. Quando o preço do aço sobe, também sobe tudo aquilo que é fabricado com aço, né? Então, daí o aumento no preço dos automóveis também, né? Muito relacionado a isso, né? O aumento do preço, né? Dos gêneros alimentícios, né? Associado com o aumento aí do diesel, né? Ok? Quando aumenta adubo também, acaba aumentando toda a cadeia, né? Quando aumenta do preço do adubo, porque o adubo aí muitas vezes é importado, quando aumenta o dólar, né? Então acaba aumentando tudo, né? Então uma coisa se relaciona com a outra, né?
inflação controlada não significa inflação zero, né? Ou seja, o controle inflacionário é quando se mantém a inflação, pessoal, né? Não é inflação zero, né? Existe também, pessoal, a deflação, né, pessoal? Né? Existe também a deflação, né? A deflação ela existe quando você tem na média, né, pessoal? Esses indicadores de IPCA, IGPM e IGP-10 aí é uma média de preços que é feito, né, nas principais capitais brasileiras, né? Então, a variação de preços. É uma cesta, né, de produtos e serviços que são medidos, né, mensalmente, né, e verificado a variação nesses valores, tá bom? Ok? Tá? A meta inflacionária para 2020 era de 4%. Quando foi a inflação no passado, pessoal? Foi 6%, né? Esse ano a meta inflacionária era de 3,75, né? E está já batendo no acumulado, né, de 12 meses, né? Está acumulando mais de 8,6%, né? Ok? Então, o governo, né, ele, ele estipula metas inflacionárias, né? Porque a inflação é uma coisa muito complicada, né? Porque a inflação ela acaba reduzindo o poder de compra dos trabalhadores, né? Então, inflação alta, preços mais elevados, né? E menor poder de compra, né? Para a renda do trabalhador, né? Então, é uma coisa muito ruim, né? Por conta desse aumento, né? Então, aumenta a inflação, o salário mínimo ele é baseado também na variação da inflação, então, e todos os benefícios sociais são concedidos, né, em função da inflação, os benefícios do INSS são relacionados com o salário mínimo, né? Ou seja, quanto mais aumenta o salário mínimo, maior o dispêndio, né, do INSS. Passar para o próximo slide aqui, pessoal. Ixi, caiu. Oi? Pessoal? Achei que tinha Caiu. caído o meu. Oi? Tá gravando, gente. Eu acho que caiu. Oi? Ele foi mudar de slide e... Professor? Acho que acabou a aula. Boa noite, pessoal. Gustavo? Alô? Qual a taxa de desempregados do ano passado?
Pode repetir, por favor? A taxa de desempregados no Brasil. Desse ano? Sim, recente, atual. 14,7%. É isso aí, pessoal. Será que aconteceu alguma coisa? Deve ter caído a Manda internet e a mensagem energia aqui. dele. A gente fica aqui esperando? Será? Acho que eu vou descer, vou na cantina comer alguma coisa. Olá, pessoal. Tem um probleminha aqui cair. Vou botar compartilhar aqui. Tranquilo, pessoal. Compartilhar. Estamos aqui. Vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui a tela aqui. Vou achar a tela novamente aqui para compartilhar. Aqui, deixa eu pegar aqui. Que coisa. Aqui.
Olá, pessoal. Então, o som tá bom, pessoal? Tudo bem? O som? Sim. Vamos lá, pessoal. Então, equilíbrio externo, né? Então, déficit externo mais forte implica em perda de reservas, né? Que pode levar a uma moratória, né? Ou seja, quando o país ele compra mais do que exporta, né? Então, temos sempre que buscar, né, a economia, né? O superávit primário, né? Então, o superávit externo mais prolongado, o governo deve emitir moeda, né? Então, quando você tem aliás, o déficit, né? Não o superávit aqui, né? Déficit, né? Contrário aqui, né? Então, uma economia deficitária, né? O governo ele tem que emitir mais papel moeda, né? Gerando inflação, né? Ou expansão da dívida interna, né? Ok? Ou também aumentar seu endividamento, né? Porque o governo, todo governo, né? Ele emite títulos da dívida, né, pessoal? Então, todo governo, né? Qual o país que mais emite títulos da dívida, pessoal? Quem sabe? Qual é o país que mais emite títulos de dívida? Deve ser o Brasil. Não, pessoal, os Estados Unidos, pessoal. Não. Os Estados Unidos são o maior emissor, né, de títulos, né, para o mundo inteiro, né? E a economia americana é a economia mais segura, né? Então, muitos países, né, muitas pessoas, muitas empresas, né, acabam buscando, né, esses títulos, né, títulos da dívida externa dos Estados Unidos, né? Ok? Então, muitas vezes o país, né, o Brasil também, né, limite títulos, né, que até uma pessoa pode comprar, né, o Tesouro Selic, por exemplo, né, até uma pessoa física pode comprar esses títulos, né, a LTN, FLT, né, essas letras do Tesouro, né, elas são disponíveis, né, tanto para os bancos, né, que formam uma carteira, né, e formam os fundos de investimento, né, ou também uma pessoa física também pode, né, mediante uma corretora, estar adquirindo esses títulos à dívida, né? Tem título pré-fixado, que você sabe a taxa que vai receber, né? E tem os títulos pós-fixado, né? Que está atrelado à variação da taxa de juros, né? Então temos o título pós, né, que você não sabe, né? Quanto vai receber, né? Pode variar para sempre, claro que não tem juros negativos, né? Você tem aí aumenta mais ou menos, né? Mas você não sabe quanto vai receber, né? E tem os pré-fixados que você já conhece, né? A rentabilidade. Né? Agora vamos abordar a distribuição de renda, né? A distribuição de renda é uma política de longo prazo, né? Tá ligado ao aumento de poder de compra, né? Das classes mais baixas, né? E também atrelado a programas sociais, né? Então, todo governo, né, ele busca o quê, né? Ele busca o quê? Concentrar a riqueza? Não, né, pessoal? Olha só, todo governo, por mais de direita que ele seja, né, ele sempre vai buscar uma distribuição de renda, né? Porque quando há uma distribuição de renda, você acaba aí melhorando, né, as condições da nação como um todo, né? Quanto mais poder econômico as pessoas têm, menos elas dependem, né, de programas sociais, menos ela depende do governo, né, ok? Então, todo governo, né, por mais de direita que seja, ele vai buscar, né, essa distribuição de renda, né, que é uma política de longo prazo, pessoal, né, muitas vezes essa política, você não consegue, né, atingir uma distribuição de renda, né, durante 4 anos até difícil, né? Uma coisa de longo prazo mesmo, né? Ok, né? Incluir as pessoas, né? Incluir as classes mais baixas, né? Trazer as classes mais baixas para o consumo, né? É o desafio de todo governante, tá bom? Ok? Infelizmente, pessoal, só voltando um pouquinho aqui, né? Muitos governos, né, acabam utilizando, né, programas sociais com fulcro eleitoreiro, né? Infelizmente, né? Infelizmente, por exemplo,
Interrompi, pessoal. Continua gravando aqui? O vídeo aqui ou parou quando sair? Tá gravando. Ah, tá gravando. Ah, ainda bem, pessoal. Eu pensei que tinha. Então, voltando aqui. Pelo menos tá indicando aqui pra É, você. eu pensei como eu caí e voltei, mas aqui a aula não foi encerrada, então ela mesmo vai ficar gravando. Então vamos falar um pouquinho dos instrumentos da política macroeconômica, né? Então, política fiscal, né? Decisões sobre a arrecadação e os gastos do governo, né? Ou seja, então, nenhum governo ele pode gastar mais do que arrecada, isso é óbvio, né, pessoal? Né? Isso é óbvio. Né? Política monetária, decisões sobre o volume de moeda na economia, taxas de juros e o crédito, a política cambial e comercial, né? Então, o combate à inflação versus equilíbrio externo, né? Sendo o saldo do BP, o balanço de pagamento, né? Equilibrado, né? E política de rendas, né? Interferência na formação de preços e salários e desenvolvimento econômico, tá bom? Então, são as políticas, são os instrumentos, né? De uma política macroeconômica, né? Então, a questão fiscal, a monetária, cambial e de renda, tá bom? Se tem algum comentário aqui em relação a isso. Isso mesmo. Então, falar um pouco sobre a política fiscal. Então, pessoal, todos esses assuntos aqui, pessoal, esses instrumentos da política macroeconômica, eu vou estar abordando nos próximos slides, né? Então, primeiro, a política fiscal, né? Então, você tem instrumentos, né, disponíveis, né? O controle de despesas, né? Política de gastos, né? A arrecadação de tributos, uma política tributária, e aqui o resultado aqui, ó. Tudo bem? Então, quais instrumentos, né? Então, você pode ter um controle, né, das despesas, né, e buscar uma maior arrecadação, né? Quando você gasta mais, você precisa o quê? Arrecadar mais, né, pessoal? Ok? Então, quanto maior o gasto do governo, né, isso implica para equilibrar, pessoal, você tem que arrecadar mais, né? Então, quando o governo ele tira um tributo, ele é obrigado a criar outro tributo para substituir, ok? Você não pode extinguir um tributo sem que seja colocado um outro no seu lugar, né? Ok? Isso implica em crime de responsabilidade para o governo, né? Se você tira uma arrecadação, um tributo, né? Você tem que criar um outro, tá bom? Né? Então você tem, né? Anti-inflacionárias, visando combater a inflação, né? Combater, controlar a inflação, né? Ou seja, a inflação, ela sempre vai existir, né, pessoal? É até saudável, né? Que a inflação indica um nível de aquecimento econômico, né? Ok? Você tem também a questão do maior crescimento, né? E a melhor distribuição da renda, né? Então, é como se fosse uma matriz aqui, ó, né? Então, se você quiser combater a inflação, manter a inflação, controlar a inflação, né? Não tem como combater, e sim controlar, né, pessoal? A inflação, ela sempre vai existir, né? Você tem que criar uma meta inflacionária e tentar que a sua política econômica possa aí, né, atingir essa meta inflacionária, né? Então para a questão de equilíbrio da inflação, né? Então, claro que é diminuição dos gastos, né? Tá bom? Então, se quer reduzir a inflação, você gasta menos, né? Ok? E o aumento da carga tributária. Pessoal, por que o aumento da carga tributária combate a inflação? Alguém sabe por quê? Se aumentar imposto combate a inflação? Não sei, pessoal. Claro que sim, pessoal, porque toda mercadoria, toda mercadoria ou serviço que você adquire, você está adquirindo aquela mercadoria ou serviço, mas também naquele preço tem os tributos, né? Então, quanto maior o tributo, o preço fica mais elevado e você acaba inibindo o consumo, né? Então, as pessoas consomem menos, né? Ok? Mas também inibe o investimento também, né, pessoal? Então aqui o resultado aqui, ó, pessoal. Esse é o resultado. Inibe o consumo e investimento.
Agora, como você tem uma política de maior crescimento, né? Ou seja, então, a sua inflação ela está estabilizada, está controlada, e você busca uma política, né, de maior crescimento econômico, né? Aí você gasta, pessoal, aumento de gasto. Por quê, pessoal? O maior indutor da economia, quem que é, pessoal? O maior indutor de uma economia, quem que é? Quem que é o maior indutor de uma economia? Pessoal, quem que pode induzir uma economia? É o governo, né, pessoal? O governo é o maior indutor econômico, tá bom? Então, quando o governo investe, quando o governo gasta mais, você acaba claro que aumenta os gastos, né? Mas acaba, né? Estimula, né? Tanto o consumo como o investimento, né? Então, o governo libera uma obra, né? Milionária, bilionária aí, trilionária, né? São milhares de empregos, né? Toda a cadeia movimentada, né? Matéria-prima, produtos intermediários, serviços, né? Então, o governo, né? Ele é o maior, né, indutor de uma economia, né? Então, você pode crescer, pessoal, também reduzindo a carga tributária. Então, aqui é o oposto, né? Olha só. Para combater a inflação, você reduz o gasto. Para reduzir a inflação, né? Controlar a inflação, você diminui os gastos. Para crescer a economia, você aumenta os gastos, né? Aqui é arrecadação, né? Porque você tem um binômio, né? Controle de despesas versus arrecadação, né? Então, aqui, ó, aqui já é arrecadação aqui. Então, para controlar a inflação, você aumenta a carga tributária, que isso vai ocorrer o aumento de preço, né? E você acaba inibindo o consumo aqui, tá bom? Pessoal, quanto menor o consumo, menor a inflação, tá bom, pessoal? Inflação indica um consumo mais elevado, tá bom? Ok? Crescimento econômico, aí reduz o gasto, diminui a carga tributária e você estimula o consumo e o investimento, né? E uma melhor distribuição de renda, né? Então, pessoal, você acaba investindo, né, em setores, regiões mais deficitários, né? Por exemplo, né, um investimento mais na região Nordeste, na região do semiárido, né? Então você acaba investindo, né, em determinadas regiões, em determinados segmentos econômicos também, né, para alavancar mais empregos, por exemplo, né? Então você acaba gastando, não gastando como um todo, você acaba gastando de forma assim pontual, né? Certo? Aqui será um equilíbrio, pessoal, para a distribuição de renda, né? Então, imposto progressivo, né? Ou seja, quem ganha mais paga mais, né? Ok? Então, as alíquotas elas são escalonadas, né? Ok? E o resultado benefício a grupos menos favorecidos, né? Tudo bem? Então, você tem um horizonte de controle inflacionário, um horizonte aqui de crescimento econômico, e aqui um horizonte de distribuição de renda, né? Ok? Que, na verdade, é um equilíbrio, né? Entre combater a inflação e crescer, tá bom? Você fomenta aqui, né? Regiões mais pobres, né? Segmentos aí que demandam de maior investimento, né? Então, essa é a política fiscal, né? Política fiscal, né? Então, quando falamos de política fiscal, é controle de despesa e arrecadação, né, tributária, né? É o que tem se discutido, né, pessoal, né? Bastante, né, nessa semana passada, que tem se discutido bastante sobre a política fiscal. Que tem se discutido bastante, pessoal. Pessoal, vamos participar, pessoal. Vocês são aí quase engenheiros aí, e esses assuntos, né? Conta da reforma da Previdência? Não, isso é assunto velho, Felipe. Caramba! Vocês não escutam. Pessoal, é importante, pessoal, vocês acompanham a economia também, né? Ver o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, né? Na política também, pessoal, que tem sido discutido bastante ultimamente aí.
Ok, pessoal. Questão do aumento do auxílio emergencial, não é isso, pessoal? Do Bolsa Família, que vai chamar agora, sei lá como vai chamar agora. Enfim, né? Então, você vai gerar uma despesa maior, um gasto maior, né? Então, você tem que o quê? Buscar o quê? Arrecadar mais, né? Tem se discutindo bastante, né? A questão de aumentar os dividendos, né? Ok? E também se discutiu bastante a questão dos precatórios, né, pessoal? Então, porque o governo, você tem aquela PEC do teto dos gastos, né, que você não pode gastar, tem um teto para você gastar, entendeu? Então, para você furar esse teto, né, dar uma pedalada, né, que está se dando agora, tentando dar uma pedalada, ou seja, então, você tira os precatórios, né, então o teto acaba aumentando um pouquinho, né? Então, é o que está se discutindo, né? Então, tirar a questão dos precatórios, né? Parcelar os precatórios, né, para você conseguir, né, aumentar aí os benefícios sociais, os programas sociais, né? Também tem se discutido também, que eu falei agora sobre o precatório, também essa sobretaxar, né, os dividendos também, né? Mas tem gerado aí muito chiado aí no mercado, né? Enfim. Então, política fiscal, né? Esse equilíbrio, né, entre gastos, né, e arrecadação, né? Política monetária, né? Então, política monetária. É a atuação do governo sobre a quantidade de moeda e de créditos e taxas de juros, né? Ou seja, então, não é uma coisa só, é um conjunto, né? Então, a moeda em circulação, né? Crédito e taxa de juros, tá bom? Então, trabalha tudo integrado, tá bom? Pessoal, é uma política de curto prazo, né? Objetivando, geralmente, pessoal, né? Estabilizar a inflação, né? Manter os preços, né? Então, isso inclui o quê? Emissões de moeda, de papel moeda, né? Alguém sabe o que é reserva compulsória ou depósito compulsório? O que é essa, também conhecido como depósito compulsório? Quem sabe o que é? Não. Pessoal, um depósito compulsório é o seguinte: é todo depósito à vista, né? Todo depósito que você coloca no banco, dinheiro que você coloca no banco, né? Vou dar um exemplo: R$ 100, você depositou R$ 100 na sua conta, né? Você enxerga os R$ 100 no seu extrato, né? Você tem essa conta. Mas desses R$ 100, o que é feito, pessoal? Digamos que fisicamente você tem os R$ 100 disponíveis para você a qualquer instante. Você pode depositar agora, né? E sacar, né? Daqui a 10 minutos aí, né? Fazer um Pix aí, sei lá, enfim, né? Passar o débito aí, né? Fazer uma compra online, enfim, né? O dinheiro está disponível. Mas o que acontece, pessoal? Aquele dinheiro que está, aqueles R$ 100, uma parte, pessoal, ele não está no banco. Ele tira do banco, todo banco, pessoal, sobre os depósitos à vista, ele tem que recolher quase que metade e mandar para o Banco Central. Tá? Ok? Então, em cima de qualquer depósito à vista, mais ou menos 50% aí é enviado para o Banco Central. Você tem aquele dinheiro, mas esse dinheiro está disponível também lá no Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos, né? Ou seja, então, quando precisamos de dinheiro, a gente recorre a um banco para pedir emprestado. Quando os bancos precisam de dinheiro, ele recorre ao Banco Central. Tá? Então, sobre todo depósito à vista, é obrigado o banco recolher esse dinheiro. Ele manda metade lá para o Banco Central, fica guardado lá no Banco Central. Tá? E ele faz essa regulação. O Banco Central ele acaba regulando todos os bancos, né? De tal forma que todos os bancos têm equilibrado o seu saldo ao final do dia, né? Então, o que acontece? Quando você aumenta o depósito compulsório, né? Você teria, assim, em tese, menos dinheiro circulando, né? Ok? Então, sobre todos os depósitos à vista, incide um compulsório, né? O que é Open Marketing, né? Open Marketing é a compra e venda de títulos públicos, né? Então, as letras do Tesouro, né? LTN, que é letra do Tesouro Nacional, LTF, letra federal, LT,
F, letra do Tesouro Federal, né? Esses títulos são pré-fixados, pós-fixados, né? Enfim, né? Então, o governo, né, ele acaba emitindo títulos, né? Ok? Porque é melhor emitir título, pessoal, do que papel moeda, né, pessoal? O título que é? O governo coloca os títulos no mercado, né? E as pessoas compram esses títulos, né? Então, ao comprar, né, o governo recebe esse dinheiro, né? Só que vai ter que pagar juros, né, para essa pessoa, né, ou para um banco, enfim, né? Então você acaba recolhendo dinheiro do mercado, né, das pessoas, né, que tem sua reserva, compram um título do governo, né? E o governo acaba arrecadando esse dinheiro, tá bom? Né? Agora, quando emite papel moeda, é meio perigoso, porque você tem mais dinheiro em circulação, né? E corre risco aí de inflação muito alta, né? Redescontos, né? Redesconto é empréstimo do Bacen Banco Central, tá bom, pessoal? É o empréstimo do Bacen aos bancos comerciais, ou seja, a, aquelas reservas compulsórias, elas são emprestadas para os bancos, tá bom? Chama redesconto. Essa reserva compulsória, né, que é recolhida, né, todo depósito à vista, uma parte aí, quase metade vai lá para o Banco Central, e ele empresta para o banco, tá bom? Ele empresta para o banco, né? Isso. E essa taxa de juros, né, é a taxa Selic, tá bom? É a taxa Selic. E a regulamentação sobre crédito e taxa de juros, né? Ou seja, você estimula o crédito, né? Aumenta ou reduz a taxa de juros, é uma política monetária, tá bom? Acho que tem um slide que eu vou falar um pouquinho sobre o Copom, né? Que eu comentei de política monetária mais para frente aqui. Ainda sobre política monetária, né? Então, os instrumentos disponíveis, né? Estoque monetário, as reservas compulsórias e o open market, né? Que é a venda de títulos, né? Então, você tem um horizonte de estabilidade inflacionária, né? Um horizonte de crescimento econômico e a questão da melhoria, né, da distribuição de renda, né? Então, aqui não se aplica, né? Estoque monetário, reserva compulsória e open market, né? Aqui a solução é muito mais complexa, aqui fica difícil essa abordagem, né? Relacionar o estoque monetário, né? Deixa eu passar, estoque monetário aqui, com as reservas compulsórias, né? O open market com questão da distribuição de renda. Então, vamos focar em controle inflacionário e crescimento econômico, né? Então, para reduzir a inflação, né? Então, você deve enxugar, né, o estoque monetário, né? Então, menos dinheiro, né, em circulação, né? Menos inflação, né? Quando você quer estimular o crescimento econômico, então, aumentar o estoque, né? Então, colocar o dinheiro no mercado, né? Para anti-inflacionária, né? Então, aumento da taxa, então, você aumenta o depósito compulsório, né? Pessoal, muitas vezes o que é mais visível, pessoal, as pessoas enxergam, né? A questão da taxa Selic, né? A taxa Selic, que é a taxa de referência, né? Para os juros, né? Então, tá aumentando a inflação. Por que a taxa de juros está subindo, pessoal? A taxa de juros está subindo, né? Subiu um ponto, né? Na última reunião do Copom, acho que está em 5,25, né? A taxa de juros. A expectativa é que chegue aos 7, né? Até o final do ano deve chegar uns 7, 7,5%. Por quê? Aumentando a taxa de juros, você acaba para combater a inflação, né? Para você controlar a inflação. Então, muitas vezes enxergamos, né, somente o que é visível, né, a ponta do iceberg, né, que é a taxa de juros, né. Muita gente não enxerga, né, não sabe dessa reserva compulsória que também existe, né. Então, você pode aí, além de aumentar os juros, né, para combater a inflação, você aumentar essa taxa do compulsório, né, sobre os depósitos à vista, né. Isso as pessoas, muita gente não conhece, acho que a maioria de vocês não sabiam, né, sobre o depósito compulsório, né. Então, você regula, né, a inflação também, né, com esse aumento desse depósito compulsório, né? Ok?
Se você quiser combater a inflação, né? Então você acaba vendendo, né, os títulos, né? Vendendo os títulos. É que é o contrário, pessoal, né? É tudo antagônico, né? Então você tem um horizonte de controle inflacionário, né? E um horizonte de crescimento econômico. São opostos, né? Tudo aqui é o contrário, né? O que é compra de títulos? Né? Quando o governo ele acaba recolhendo esses títulos, né? Ou seja, então ele acaba comprando, ele paga, né? Por esse título até mudar o perfil desses títulos, né? Então você acaba recomprando esses títulos, né? E vendendo outros títulos, né? Ou com juros menores ou com prazos maiores, né? Ok? Ok? Então ainda já foi aqui. Olá, pessoal. Então, falamos aí anteriormente, já havíamos falado da política fiscal, né? E falamos nos últimos slides sobre a política monetária. Então, confrontar aqui, né? Política fiscal versus política monetária, né? Então, como a política econômica pode, né? Então, você tem aqui, você pode combinar uma política fiscal com a política monetária, né? A combinação dessas duas políticas, o equilíbrio, né? Entre essas duas políticas, né? Melhoria na distribuição de renda, né? Então, quando você quer melhorar mais, né, a distribuição de renda, né? Então, você tem que ter uma política fiscal mais eficiente, né? Então, a questão de tributação e gastos, né? Em determinados setores. Lembra, pessoal, né? Que na política fiscal voltado para o horizonte de melhoria da renda, né? Então, você investe em determinadas regiões, em regiões mais pobres, né? Uma classe econômica mais desfavorecida, ou um setor econômico que precisa ser desenvolvido, né? Que então você foca mais na política fiscal do que uma política econômica, né? Perdão, política monetária, né? Okay? Então aqui você tem uma política monetária mais difusa, mais genérica, né? Falando de efeitos imediatos, né? Assim, não tem, né, assim, um efeito imediato, né? Depende da mudança de legislação, né? O princípio da anterioridade, né? Eu aposto que a política monetária depende apenas das decisões diretas das autoridades monetárias, é mais imediato, né? Por exemplo, aqui, ó, quando você sobe a taxa de juros, né? Ele é muito mais imediato, né, pessoal? Né? Subir a taxa de juros, né? Acaba aí aumentando, é efeito cascata, né? Então sobe a taxa de juros, a taxa Selic acaba subindo todas as taxas, né? Que chegam ao consumidor, né? Diferente daqui, né, pessoal? Da política fiscal, tem uma inércia maior aqui, ó. A política, vou botar aqui um pouquinho sobre a política fiscal aqui, né? Que é questão de gastos, de arrecadação, pessoal, isso aqui a inércia é maior, você não tem efeito imediato aqui, tá bom? Então, em termos de efeito imediato aqui, a política fiscal, ela depende até de legislação, não é uma coisa tão instantânea, né? Como aqui a política monetária, quando você aumenta, né, taxa de juros, aumenta o compulsório, né? Você vende mais títulos, aí, coloca mais títulos no mercado, enfim. Agora falar sobre política de rendas, né? Os agentes econômicos ficam proibidos de levar a cabo o que fariam em resposta a interferências normais do mercado, né? Porque normalmente esses controles são utilizados como política de combate à inflação, né? Influenciam diretamente que salários, lucros, dividendos, né? Juros, aluguel, né? Okay? Então você não pode levar tudo a cabo, né? Em resposta a influências normais do mercado, né? Então você tem que sempre visar o combate à inflação. Fala um pouquinho sobre o setor público, né? Os gastos do governo, né? Então, gastos com ministérios, secretarias, autarquias, né? Nas três esferas, né? A federal, a estadual, a municipal, né? Então, esses gastos, olha só, pessoal, sinalzinho igual aqui, ó.
Tem que ser igual aqui, né, pessoal? Deixa eu destacar aqui, ó. Igual, né, pessoal? Então, os gastos, né, tem que ser iguais, né? As receitas, né, provém de dotações orçamentárias, né? Okay? Gastos das empresas e sociedades de economia mista, né? Também, né? As empresas de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, né? São exemplos de empresa de economia mista. Né? Pessoal, as empresas, até de economia mista, até as empresas estatais, né? Elas têm uma independência financeira, né? Elas são empresas, diferente aqui da administração direta aqui, né? Ministérios, secretarias e autarquias, elas não têm arrecadação, né, pessoal? Aqui não tem arrecadação, né? Que aqui as empresas e sociedade economista, e as empresas públicas e a sociedade economista, ela tem, né? Ela tem provém, né, da venda de bens e serviços no mercado, né? Por exemplo, a Petrobras, por exemplo, né? O Banco do Brasil, os Correios, né? São exemplos que elas não dependem, né, do governo, né? De dotação orçamentária, né? Não depende, né? Porque elas têm receita própria, né? Gastos com transferência e subsídios também, né? Todo subsídio aí, né? É um gasto do governo, né? Todo subsídio, né? Quando você subsidia algum produto, né? Você acaba aí gerando gasto, né? Então, pessoal, gastos marca receita fiscal leva o quê? Um déficit primário, né? Então, quando você gasta mais do que arrecada, né? Quando os gastos são maiores que a receita, você tem um déficit primário, né? E quando os gastos é menor que a receita, é o superávit primário, tá bom? Ok? Que às vezes nem sempre essa equação é atingida, né? Nem sempre temos uma igualdade, né? Aliás, é difícil, né? Geralmente você tem aqui, né, um maior gasto do que as receitas, né, das dotações orçamentárias, né? Setor externo, né, exportações, né? Então, são as compras dos estrangeiros, né, de nossos bens e serviços, né? São os gastos do setor externo com nossas empresas, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele tem um perfil de exportação do quê, pessoal? O Brasil exportador do quê, o Brasil? Do que o Brasil exportador do quê, pessoal? Vamos lá. Açúcar. O Brasil é um exportador de commodities, né? De commodities agrícolas e minerais, né? Então, minério de ferro, né? As commodities agrícolas, açúcar, café, soja, né? Então, são divisas que chegam aqui ao país, né? Pelas compras dos estrangeiros, né? Importação, né? São as aquisições de bens do exterior, né? Então, parte da renda gerada no país que vaza, vai lá para fora, né? Então, a exportação chega dinheiro aqui para o país, né? A exportação chega e a importação vai dinheiro embora, né? O Brasil é importador aí de bens tecnológicos, né? Esse é o perfil do nosso comércio exterior, né? A renda enviada ao exterior, né? Então, parte do que foi produzido internamente não pertence aos nacionais, né? Então, por exemplo, capital de tecnologia, né? Royalties que você tem que pagar para a matriz, né? Então, a remuneração desses fatores vai para fora do país, na forma de remessa de lucro, royalties, juros, né? Juros sobre capital próprio, né? Dividendos, né? Então, vai lá para fora, tá? E temos também as rendas, né? Recebidas do exterior, né? Recebemos renda devido à produção de nossas empresas operando lá fora. Então, quando temos empresas, né? Nacionais fora do país, elas remetem, né? Juros, royalties e dividendos, né?
Isso aqui é muito inexpressivo, né? São pouquíssimas empresas, né, que têm sede fora do país, né? Ok? Acho que uma empresa grande que tem lá fora, acho que é a Gerdau, né? A Gerdau, ela tem, acho que, plantas fora do país, né? Então, falar sobre setor interno, né? Falamos sobre o setor externo, né? Questão de exportação, importação, ou seja, a relação, né, da economia nacional lá com o resto do mundo. Agora vamos falar sobre o setor interno aqui, né? Então, falar sobre o produto interno bruto, o PIB, né? Que é a renda devida à produção dentro dos limites territoriais do país, né? Ou seja, né, dentro das fronteiras do país, né? Então, tudo que é produzido, pessoal, né, é PIB, tá bom? Tudo, né? Bens, serviços, os tributos também entram para o PIB também, pessoal, né? Ok? Então, tudo que é produzido, né? Inclusive os tributos, né? Infelizmente, o nosso PIB, né? Parte do PIB, né? É decorrente de carga tributária, né? Ok? Então, se um produto foi vendido, né? Então, teoricamente, aumenta o PIB, né? Mas dentro desse produto, o serviço, né? Uma parte considerável é tributo, né? Ok? E temos o produto, o PIB, né? O produto interno bruto e o produto nacional bruto, né? É a renda que pertence efetivamente aos nacionais, né? Incluindo a renda recebida de nossas empresas do exterior, excluindo a renda enviada para o exterior pelas empresas estrangeiras localizadas no Brasil, né? Ok? Então, o PNB é o bruto, né? Você tem que descontar, então, né? Perdão, o PNB, o PIB é o geral, né? O PIB é o geral. E o PNB é apenas o que pertence aos brasileiros, tá bom? Até das empresas ou cidadãos que estão lá fora. Quando efetuam remessas, né? Então isso também conta, tá bom? Então o PIB é maior que o PNB, né? Então o PNB é o Produto Nacional Bruto, né? Ou seja, então, além do PIB, né, soma-se as rendas, né, enviada pelos brasileiros, cidadãos, pessoas físicas ou empresas, né? E temos que excluir, né, o que é enviado para o exterior, tá bom? Tanto pelas pessoas físicas que aqui trabalham e mandam, né, parte dos seus rendimentos para suas famílias lá fora, né? Como também as empresas multinacionais que estão aqui que remetem lucros e dividendos para fora, tá bom? Então, o PIB é o global, né? E o PNB é apenas, pessoal, é o PIB do brasileiro só, né? O PIB inclui, pessoal, também até os estrangeiros, as empresas, pessoas que estão aqui, tá bom? Pessoal, aqui temos aí, acho que dá 95, 96, 97, 98. Acho que começa de 95, pessoal, aqui, ó. 95, até 2019 aqui, ó. 2019. 2020 caiu 4%, né? E a expectativa para 2021 é crescimento de 5,28, tá bom? Okay. Então, aqui é o perfil aqui do PIB, né? Só, vamos lá, então aqui é o governo do Lula, né? Mais ou menos nessa região aqui, né? Que foi de 2002 a 2010 aqui, né? A região do governo Lula, né? Aqui já é Dilma aqui, né? Aqui acho que é o Temer, né? Então, a variação do PIB, né? Entre 95 e 2019 aqui, tá bom? Olha, pessoal, fala de juros versus inflação, né? Inflação alta. Inflação é aquela variação de preços, né? Então, a inflação, ela acaba reduzindo, né, o poder de compra das pessoas, né? Porque os preços ficam mais altos, né? Então,
se o seu salário é R$ 1.000, você não consegue, né, com R$ 1.000 comprar as mesmas coisas que conseguia no mês passado, né, devido ao aumento dos preços, né? Então, acaba correndo o poder de compra, né? A inflação, ela está, o salário mínimo é corrigido pela inflação, né? Ou seja, então, quanto maior a inflação, maior o salário mínimo, e todos os benefícios sociais, né, do INSS está atrelado ao salário mínimo. Então, acaba também o governo gastando mais. Então, a inflação ela é muito nociva, né? Inflação alta também, né, implica no reajuste de preço automático, né? Por exemplo, o aluguel, né? Os aluguéis são reajustados pela inflação, pelo IGPM, né? E em termos de inflação alta, pessoal, né? Investimentos como poupança ficam menos atrativos, né? Como digo poupança, pessoal, seria não apenas a caderneta de poupança, né? Mas qualquer poupança que você faz em aplicação financeira, em fundos, né? Por exemplo, né? De renda fixa, né? Elas ficam menos atrativos, por quê? Né? Ou seja, a inflação é maior que os juros que você recebe, né? Ok? Então, pessoal, hoje em dia é inviável você manter. Não falo nem de poupança, né, pessoal? Poupança esquece. Muito tempo a poupança não rende, há muito tempo ela rende muito menor que a inflação, né? Mas até os investimentos de renda fixa, hoje em dia, tá bem atrás da inflação, pessoal, né? Estamos com uma inflação aí beirando 8%, né? Enquanto que as aplicações em renda fixa, elas rendem aí menos de 0,5%, né? Ainda sobre os rendimentos, tem a tributação também, né? Sobre os rendimentos, né? Então, em um cenário de inflação alta, se desestimula a poupança interna, tá bom? Então, ok? Ou seja, então é um círculo vicioso, porque a pessoa ela tira o dinheiro do banco para comprar as coisas, porque não vai poder comprar depois, né? Se aquele dinheiro que você estava guardado para comprar um carro, e está subindo o preço das coisas, você não vai comprar mais aquele carro. Então você vai acabar tirando, né, o dinheiro do banco para comprar o carro, né? Aí mais gente comprando carro, o que acontece com o preço do carro? Sobe, né, pessoal, né? Ok? Então, é um círculo vicioso, né? Juros altos, né? Agora vamos para o outro lado aqui, né? Então, aqui, inflação alta é maior consumo, tá bom? Maior consumo e investimento aqui, né? Se há um maior consumo, as empresas acabam investindo mais, né? Até investimento externo, né? Okay? Aí temos o antagonismo, né? Que é juros altos, né? O que é juros altos, né? Então, para combater a inflação, pessoal, olha só, para combater a inflação, tem que aumentar os juros, né? Ok? Que está sendo feito. A Selic, ela estava em 1,25, né? No começo do ano, né? E agora está em 5,25, né? Acho que é 2,25, acho que está 2 ou 2,25, né? Agora já está em 5,25 e vai chegar a 7 e pouco, a Selic, né? Então, ó, a inflação acaba gerando aqui os juros altos aqui. Você tem que aumentar os juros, né? Para combater a inflação. Ó, com juros altos, as empresas não investem. Por quê, pessoal? Muitos investimentos, pessoal, dependem de financiamento, né? Muitas vezes, para uma empresa para fazer investimento, né? Ela não tem esse recurso à vista, né? Ela acaba recorrendo a bancos, né? Então, em um cenário de juros altos, isso inibe investimento das empresas, né? Também, né? Juros altos, né? O consumidor não consegue comprar também, né? Porque aumenta a taxa de juros, né? E fica difícil o crédito, né? Então, não consegue tomar o crédito por conta de juros elevados, né? E acaba sendo bom, pessoal, o cenário de juros altos, né? Para investimentos em renda fixa, atrelados à Selic, né? Porque subir a Selic acaba subindo aí a rentabilidade dos fundos de renda fixa, tá bom? Se tem muito slide ainda, pessoal. São 10 horas. Não dá para acabar. Meios de pagamento, né? Então, setor bancário, né? Então, pode criar ou destruir moeda, né? É permitido aos bancos comerciais manter esse depósito do público e emprestar uma quantia superior às suas reservas monetárias, né? Está meio confuso aqui. Pode emprestar parte de suas obrigações, que são os depósitos à vista.
Então, pessoal, o que acontece, pessoal? Os bancos, né, sobre os depósitos à vista, o seu dinheiro que está no depositado, excluindo, né, o compulsório, o banco lhe empresta, né? Ou seja, ele acaba emprestando. Vamos lá, o Felipe depositou R$ 100, né, no banco, né? Aí tá lá, R$ 100, né? 50 tá no banco e 50 foi lá para o Banco Central, né? Aí o Diego vai lá e pega o dinheiro emprestado. Pegou R$ 100, né? Pegou R$ 100, né? E deixou na conta, né? Aí R$ 50 foi lá para o Banco Central, mas os 50 do, do Diego, ele não gastou, tá lá na conta. Esse dinheiro ele empresta pro Daniel. Tá aí, Daniel? Você tá aí, Daniel? Né? Pro Gustavo, né? Aí o Gustavo pegou esses R$ 100, né? Não comprou nada, né? Vamos supor que ele gastou metade, gastou metade desse dinheiro, né? Tem o quê? Tem R$ 50, né? O banco pega esse dinheiro e empresta para a Tayane, né? Então ele pegou esse dinheiro, não gastou, né? Tá lá no banco. Ou seja, então, todo banco ele acaba multiplicando, né? Ou seja, então, é quase que uma alavancagem, né? Então, isso é permitido, pessoal, né? Ou seja, então o banco ele empresta dinheiro, seu dinheiro, né? Vai emprestando em cadeia, né? Ou seja, o banco tem tudo esse dinheiro, depois, vamos supor que todo mundo vai sacar esse dinheiro, imagine só, né? Alguém caiu aqui, pessoal? Eu caí. Não, nem caiu. Vamos lá, pessoal. Agora vamos supor que todos, né, vão sacar esse dinheiro. O banco tem esse dinheiro? O banco tem esse dinheiro? Não tem, né? Para onde ele vai pedir emprestado? Banco Central. O Banco Central, né? Ok? Então é assim que funciona, né? Os depósitos aqui, tá bom, pessoal? Cadê meu slide aqui? Perdi. Acho que eu fechei o slide aqui. Fechei sem querer aqui o slide. Tá aqui. Opa, sumiu meu slide. Vocês estão vendo meu slide, pessoal? Pra mim tá tudo então, preto. não mais. acho que caiu no slide aqui. Pessoal, o slide aqui. Quando o senhor falou que tinha caído, aí aqui caiu depois. Agora voltou. Voltou, né? Então, falei aqui, que já foi. Falei. Já falei. O pessoal tá acabando aqui, né? Aqui já falei, né, dos instrumentos da política monetária, né, o depósito compulsório, né, o redesconto, né, ou seja, o que é o redesconto? Quando o banco ele pega lá do Banco Central, né, operações de open marketing, controle de crédito, né? Já falei isso aqui. Deixa eu ver quantos slides tem aqui. Tá, tem mais medo. Olá, pessoal. Essa parte é importante, pessoal. Sistema Financeiro Nacional, SFN, né? Diz respeito ao conjunto de instituições públicas e privadas que compõem o mercado financeiro brasileiro, tá bom? Então, pessoal, tudo que é banco, corretora, né, de títulos imobiliários, né, fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, né? Que compõe todo o mercado financeiro brasileiro, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional possui como principal função realizar a ligação entre agentes deficitários da economia, né, que precisam de recursos emprestados, né, e os agentes superavitários, né, que dispõem de recursos para investir, né, ou seja, então, ele é o mediador, né, então, ele faz esse equilíbrio, essa como fosse um agente, né, esse sistema financeiro nacional, né, ok? O sistema financeiro é dividido entre dois principais tipos de instituições, né, as normativas e as operadoras, né? Então, as normativas, né,
ela possui como principal função estabelecer regras e diretrizes para o funcionamento do mercado. Então, elas colocam normas, né? Por exemplo, a CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, não é de mobília, tá bom, pessoal? Valor mobiliários é títulos, né? Tá bom, pessoal? Não é móveis, não, né? Opa, já o segundo, né? Ou seja, as operadoras, né? São as instituições, né? De fato, né? Que ativamente no mercado, né? Então, por exemplo, os bancos, né? As corretoras, por exemplo, né? Então, muitas delas são empresas privadas, né? Que buscam lucro, como havia dito, né, os bancos comerciais, bancos de investimento, né? E também as corretoras, tá bom? Então temos, né, o sistema financeiro dividido entre as normativas, que colocam as normas, e as que operam dentro dessas normas, tá bom, pessoal? Aqui já falei para apagar aqui, pessoal. Aqui, está repetido aqui. Olha, pessoas, aqui é importante isso, pessoal, sobre macroeconomia, né? Então, qual que é a estrutura desse sistema financeiro nacional, né? Então, temos aqui a CVM, perdão, a CNM, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, né? O Banco Central, né? Está se buscando a autonomia do Banco Central, né? É importante que o Banco Central seja autônomo, tá bom, pessoal? É muito importante a autonomia do Banco Central, para que o governo não interfira, né, no Banco Central. Isso é importantíssimo, que o Banco Central tenha uma autonomia, né? A CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, que é consultivo, né? Aqui, ó. Perdão, normativo, né? Normativo, né? E algumas instituições especiais, né? O Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, além de ser um banco comercial, pessoal, ele tem algumas funções que os outros bancos não têm, tá bom? O Banco do Brasil ele tem algumas funções que os bancos comerciais não têm, né? Assim como a Caixa Econômica Federal, né, pessoal? Além de ser um banco de varejo, um banco comercial de varejo, né? A Caixa Econômica ela tem o quê? Além de ser um banco, o que ela tem, pessoal? A Caixa Econômica. O FGTS, né, pessoal? Tá na Caixa Econômica, o que mais? As loterias, o que mais, pessoal? Que tem na Caixa Econômica? Só a Caixa Econômica resolve, né? Loterias, né? Habitação, né? Embora todos os bancos tem habitação também, financiamento da habitação, mas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, né? Além de serem bancos comerciais de varejo, né? Eles têm também algumas funções que os bancos outros não têm, tá bom? O que é BNDES, pessoal? É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Ou seja, que acaba um banco de fomento, né? Para investimentos de empresas, né? Ok? Então, ele acaba investindo, né, em empresas, né? Quando uma empresa ela precisa de um aporte financeiro para iniciar uma operação, para ampliar a operação, ela recorre, né, ao BNDES, né? Infelizmente, tivemos alguns episódios aí, né? Não muito bons aí no BNDES, né? Ok, pessoal? Então, essa estrutura, né? Do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre o Conselho Monetário Nacional, né? Que é o órgão que está aqui no topo, né? Aqui, ó. Tá no topo aqui, ó. No topo aqui do Sistema Financeiro Nacional, né? Como o próprio nome já diz, é um conselho, né? É um conselho, né? Então, então é um conselho, né? Que, por exemplo, né? Ele dita as taxas de juros, né? Ele regulamenta as diretrizes de funcionamento do Sistema Nacional. Na prática, não significa que todas as instituições financeiras estão subordinadas a ele, né?
e deve seguir suas regras, tá bom? É um conselho, né? Quais são as funções do Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional? Então, ele autoriza a emissão de papel e moeda, aprova orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, fixar as diretrizes e normas da política cambial, né? Disciplinar o crédito, coordenar a política de investimentos do governo federal, regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta, limitar a taxa de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operação e serviços bancários, né, ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central, determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderem emprestar ao mesmo cliente. Ou seja, pessoal, claro que para pessoa física, né, é meio difícil imaginar isso, mas todo um banco, né, ele tem um limite, né, que ele pode emprestar para uma empresa, tá bom? Ok? Tem um limite, né? Porque já pensou se essa empresa quebra? Ela vai quebrar não só um banco, vai quebrar todos os bancos, né, que emprestaram dinheiro para ele, né? Então é um risco muito grande, né? Então a CNM ela determina, né, qual o limite, né, máximo que um banco, né, pode emprestar, né, ao mesmo cliente, né? Tendo visto um possível risco aí de insolvência depois, né? Expede normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras, tá bom? Então, é o órgão que está no topo, né, do sistema financeiro que regulamenta, né? Okay? Agora vamos falar sobre o Banco Central, também conhecido como Bacen, né? Pessoal, a CMN é um conselho, né? Agora, o órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional é o Banco Central, né? Daí a importância, pessoal, da independência, né? Do Banco Central, tá bom? Então, o Banco Central é o banco dos bancos, como havia dito, né? Então, todos os depósitos compulsórios, né, dos depósitos à vista, ficam depositados lá no Banco Central, né? Ele é o gestor do Sistema Financeiro Nacional, então normas, autorizações, fiscalização, até intervenção também, pessoal, tem intervenção, tá? Ok? Pessoal, vivemos aí, acho que a maioria de vocês aí são bem novos aí, não viveu tanta turbulência, né? Pessoal, mas no passado, pessoal, né? Lá nos anos 90, 80, o pessoal fechou muito banco, né? Fechou muito banco, pessoal, né? Faça uma pesquisa dos bancos que foram extintos, né? Hoje, basicamente, pessoal, temos aí de banco privado, o Bradesco, Itaú, o Santander, né? E os dois bancos aí estatais, né? Que é o Banco do Brasil e a Caixa, né? Então, hoje, o sistema bancário ele é bem consolidado, né? Bem robusto, né? Mas no passado, pessoal, tinha muitos bancos, né? Que foram aí fechados pelo Banco Central por questão de insolvência, né? Muitos bancos faliram, né? E é terrível quando o banco falha, porque ele acaba falindo também as empresas também, né? Que tinham dinheiro lá, enfim, né? Então, ele acaba fazendo esse controle, essa fiscalização, essa intervenção, né, do Banco Central, né? Acho que o último banco que fechou, pessoal, tipo aí uns 10 anos aí, pode 10 anos, é o Banco Santos, né? Banco Santos. Claro, quando eu falo desses bancos, né? Bradesco, Santander, Itaú, né? Banco do Brasil e Caixa são os bancos grandes, né? Mas existem muitos bancos menores também, né, pessoal? Tem muitos bancos menores aí, tá bom? Né? Tem banco que a gente nunca ouviu escutar, né, pessoal? Né? Temos alguns bancos regionais, o Banrisul, por exemplo, o banco lá do estado do Rio Grande do Sul, né? Estou falando de grandes bancos, né? De bancos com abrangência nacional, né? Okay? É o banco executor da política monetária, né? Então, orçamento monetário, instrumento de política monetária, né? Banco emissor, né? Então, emissão de meio circulante, papel e moeda. Pessoal, quem emite papel e moeda é o Banco Central, tá bom? Né? Tanto
o papel, né, as cédulas, né, como também as moedas, né? É o Banco Central que é o banco emissor, né, do papel moeda. Daí a importância, pessoal, da independência do Banco Central, tá bom? Financiamento do Tesouro Nacional via emissão de títulos, né? Administração da dívida pública interna e externa do país, representante junto às instituições financeiras internacionais, né? Então, quem representa, né, lá fora o Brasil em relação aos bancos é o Banco Central, e é por meio do Banco Central que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro, né, nacional e indiretamente na economia. Agora vamos falar, então, falamos aí da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Falamos sobre o Banco Central, né, que é o órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional. Agora vamos falar sobre a CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Não tem nada a ver com mobília, pessoal, né? E sim com títulos aqui, tá bom? Então ela normatiza e fiscaliza o mercado de valores mobiliários, né? O que são valores mobiliários, pessoal? São ações, são debêntures, né? São fundos de investimento, né? Fiscaliza a emissão, registro e distribuição e negociação dos títulos das SAs de capital aberto, né? Ok? Temos SA de capital aberto e capital fechado, né, pessoal? Então, as empresas que detêm ações em bolsa, né, são empresas de SA aberto, né? Disciplinar o funcionamento das bolsas de valores. Pessoal, basicamente, antigamente tínhamos aí a Bovespa, né? Ainda temos a Bovespa, né? E a Bovespa, a BMF, né, que é a Bolsa Mercantil de Futuros, né? E tínhamos a Boverge também no Rio tinha uma bolsa também, né? E ela acabou sendo fechada posteriormente, né? Aí ficamos com a Bovespa e a BMF e houve a fusão, pessoal. Hoje fundiram, né? Já faz uns 10 anos já, pessoal. A fusão, né? Da Bovespa com a BMF, né? Ok? Inclusive, até a Bovespa, né? Ficou o nome de guerra Bovespa, né? Mas a Bovespa, ela também é BMF, né? E a Bovespa, ela tem até... A própria Bovespa, ela tem ações na Bovespa, né? Ela tem papéis negociados, né? Na própria Bolsa, né? Interessante, né? Olha, pessoal, SUSEP, né? A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né? É o órgão governamental responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros no Brasil. Então, pessoal, a SUSEP, né? Então, todo seguro de vida, né? Seguro de saúde, qualquer seguro, previdência privada também, pessoal, é tudo regulamentado, fiscalizado pela SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados, né? Então, ela atua na fiscalização de mercado, garantindo que as empresas, né, cumpram as normas estabelecidas e que a cotação do seguro, o apoio durante a vigência da pólice e o pagamento em caso de sinistro sejam feitos de acordo com a lei, né? Inclusive toda a seguradora, pessoal, ela tem que o prêmio, né, que ela recebe, né, pela emissão das apólices, uma parte desse prêmio, pessoal, tem que estar custodiada, né? Tem que tem que ter uma reserva, né, para poder pagar os eventuais sinistros, tá bom, pessoal? Então, ela não pode pegar o dinheiro do prêmio e comprar outra empresa, fazer a festa. Não pode, pessoal. Tem uma disciplina, né? Ou seja, então, parte do prêmio, né, que ela arrecada aí, das apólices tem que estar guardada, né, depositada, custodiada, né? Tá bom? Ela atua na prevenção e combate à fraude no mercado de seguros, bem como a punição no caso de ocorrência de desvio de comportamento, né? E analisa a capacidade da seguradora de cumprir todos os compromissos assumidos. Ok, pessoal? Além da seguradora, pessoal, existem as resseguradoras. O que é uma resseguradora, pessoal? Quem sabe? Resseguradora? O que é uma resseguradora? Quem sabe, pessoal, o que é uma resseguradora?
Vamos lá, pessoal. Resseguro. O que é um resseguro? Não sei o que que é não, professor. É a seguradora da seguradora, né? Então, pessoal, alguns casos, né, que uma seguradora, ela vai, digamos que, ter uma proposta de segurar sei lá, né? Estou falando de grandes seguros, né, pessoal? Não um seguro de um carro, um seguro de um galpão, um seguro de vida, mas grandes patrimônios, pessoal. A seguradora, ela não arrisca, né? Ela acaba contratando uma outra seguradora, né? É o co-seguro, resseguro, tá bom? Então, ela, para grandes valores, né? Um patrimônio muito alto, né? A ser segurado, muitas vezes uma seguradora ela não arrisca, né? Sozinha, ela acaba fazendo um outro seguro, seguro do seguro, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no Brasil temos o IRB, né? Que é o Instituto de Resseguros Brasil, né? IRB. Previc, né? A Superintendência de Previdência Complementar, Previc, ligado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar, tem elas patrocinadoras públicos ou privados, né? Aqui é para aquelas a previdência, pessoal, privada, que você faz aí, né? No Bradesco, no Itaú, no Santander, Banco do Brasil, é uma previdência aberta, né? Ou seja, qualquer pessoa ela pode contratar um PGBL, né? Ou um VGBL, né? O PGBL é aquele que dá direito, né? Ao abate, né? A declaração de imposto de renda, quando você faz pela completa, né? Então você pode deduzir até 12% da sua renda bruta, né? Aplicar até 12%, né? Para benefício fiscal, né? Então, é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, né? Temos o VGBL, né? Que é o Vida Gerador de Benefício Livre, que não dá direito, né? A questão de imposto de renda, né? Agora aqui, pessoal, é outro tipo de previdência privada, né? É a previdência privada complementar, ou seja, a previdência fechada, né? Ou seja, então só pode participar os funcionários, né, de uma determinada empresa, né, ou órgão, né, governamental, né? Tudo bem? Então aquela previdência que a empresa ela paga uma parte, você paga uma parte, né? Então ela é fechada, tá bom? A SUSEP regulamenta a previdência privada aberta, né, que qualquer pessoa pode comprar, né, fazer o plano de previdência, né, que é aquela destinada apenas às empresas, né, pessoal? Então, empresa grande, Petrobras, Correios, aí, Banco do Brasil, Bradesco, né, enfim, todas essas empresas grandes, elas têm um plano de previdência complementar, né, ok? Então, essa entidade lá fiscaliza apenas, né, as entidades fechadas de previdência complementar, né? BNDES, pessoal, estamos acabando aqui, BNDES, né? Então, o papel do BNDES é fomentar, né, o desenvolvimento econômico e social do país, né? Ao financiar grandes investimentos, né, de empresas, por exemplo, né? Empresa que quer instalar aqui no Brasil, ou a empresa que quer ampliar a sua capacidade produtiva, né? Ela fortalece o setor empresarial do país. Pessoal, só estou falando que o BNDES né? Tá bom, pessoal? Que está no papel, tá bom, pessoal? Né? Atenua os desequilíbrios regionais, criando novos polos de produção, né? Promover o crescimento e a diversificação das exportações, né? Ou seja, fomenta a exportação, né? Ao fomentar uma empresa, essa empresa exportadora, ela acaba fomentando a exportação. E o Finame, né? Que é um programa aí, né? De financiamento aí de máquinas aí para as empresas, tá bom? Pessoal, o BNDES, pessoal, ele não é só para grandes empresas, né, pessoal? Até quem contrata um Finame, uma microempresa, ela pode, né, contratar o Finame para comprar uma máquina, né? Então, muita gente acha que o BNDES é somente para grandes empresas, né? Mas atinge também os negócios menores também. Falar da Caixa, né? Então, eu havia dito que a Caixa, além de ser um banco comercial, né? Ela tem algumas prerrogativas que outros bancos não têm, né? Então, política do governo federal para habitação popular,
saneamento básico, né? Banco de apoio ao trabalhador de baixa renda, prestação de serviços de natureza social delegado pelo governo federal, né? Esse negócio aí do auxílio emergencial, por exemplo, né? FGTS, PIS, PASEP, não tá o PASEP, né? Tem o PASEP também, loterias, né? Fundo de apoio ao desenvolvimento social. E the last one, Banco do Brasil, né? Também é um banco comercial, né? De varejo, né? Mas também ele tem algumas prerrogativas que os outros bancos não têm, né? Como também a administração administra a carteira de compensação de cheques, efetua os pagamentos de suprimentos necessários à execução do orçamento da União, né? A aquisição e o financiamento dos estoques de produção exportável, né? Agenciamento dos pagamentos e recebimentos fora do país. Então, pessoal, o banco que representa o Brasil lá fora é o Banco do Brasil, tá bom? É o banco oficial do Brasil, tá bom? Então, todas as transações do governo federal são feitas mediante o Banco do Brasil, né? Operação de fundos de investimento setorial, crédito rural, é somente o Banco do Brasil que tem, né? Política de preços mínimos para produtores agropastoris, execução do serviço de dívida pública consolidada, compra e venda de moeda estrangeira, se bem que hoje todos os bancos, né, tem venda de moeda estrangeira, né, até, por exemplo, o Bradesco, você consegue sacar dólar, né, no caixa eletrônico, né, e a arrecadação de títulos federais e estaduais, né, então, o Banco do Brasil tem muitas prerrogativas, né, que não tem qualquer outro banco comercial, né. Daí o questionamento, né, pessoal, da privatização do Banco do Brasil, né, pessoal, é meio complicado, né, porque ele não é apenas um banco comercial, né, ele tem algumas prerrogativas, né, que não tem os bancos comuns aí. Tá bom, pessoal? Passei um pouquinho do horário, porque o assunto foi um pouquinho extenso aqui. Olá, Tudo pessoal. bem, professor. Eu só queria avisar que o Felipe ele pediu para avisar que ele tinha que sair antes, porque ele ia Ele trabalhar. trabalha. Estavam todos aqui, pessoal? Nem vi quem estava aqui. Estavam todos? Sim, professor. Beleza, tá bom, pessoal. Então vou dar presença para todos, tá bom, pessoal? Tá bom. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, professor. Tchau, tchau, pessoal.